que a gente se juntou com uma missão muito clara: aumentar a licença paternidade no Brasil. Então, durante tanto tempo, né, a gente viu outros países aí, vizinhos, avançando bastante nas licenças, e a gente continuou com uma licença muito baixa. Os papéis tradicionais do cuidado são tão enraizados na nossa cultura, né, de quem cuida é a mulher e o homem é apenas o provedor. Teve um amigo meu que teve filhos gêmeos, eles ficaram internados 40 dias, ele tinha que trabalhar, entendeu? E ele não estava lá presente. A presença paterna tem uma influência gigante no desenvolvimento infantil. Quais são os 3 principais ingredientes para garantir o bom desenvolvimento de uma criança nos 2 primeiros anos? Nutrição, afeto e sensação de segurança. Tem um músculo atrofiado na gente, que é o músculo do cuidado. Quando eu mudo isso, quando esse homem começa a desenvolver esse músculo, não vai só cuidar da criança, ele também vai cuidar dele, que eu acho que é essencial a gente falar da saúde desse homem também, e a paternidade como um vetor para isso acontecer. Paternidade FC. Muito bem, pessoal, muito bem-vinda, bem-vindo ao Paternidade FC, esse espaço democrático pra gente falar dos desafios de cuidar dos filhos e filhas. Eu sou o Diego Vinhas, pai do Pedro, 8 anos, Maria Tereza, 4 anos, estou ao lado dele, o meu camisa 10, que começou essa temporada ali na entrada do túnel da Vila Belmiro, né, indo jogar futebol. Por que da Vila Belmiro? Eu não sei, você não torce pelo Santos? Há quem diga que sim. Posso fazer um teste? Sim. Fala aí, qual que é o cantor que você mais gosta? Lulu Santos. Cidade preferida, assim. Cidade de Santos, né? Uma música que você é inesquecível. Aquela do Mamonas Assassinas, Pelados em Santos. E que time você torce? Eu não falo meu time, sou jornalista imparcial. É um fanfarrão. Gente, é ele que tá no seu segundo programa, né, gravação, como pai oficial, né, as olheiras dele que o diga. Mentira, até que você tá bem, viu? Eu tô bem, Francisco tá ajudando. Mas falei demais já. Bom, prazer, eu sou o Lucas Reis, o pai do Francisco. 20 e poucos dias, tá? Já que você falou a idade dos seus, eu preciso falar a idade do meu, verdade. Né? Um neneco. Gente, vamos lá. Criar um filho é um projeto de longo prazo, convenhamos. Pra ficar na metáfora futebolística que nos agrada, como diria o grande Pep Guardiola, histórico técnico de Barcelona e Manchester City, você não vence um campeonato de pontos corridos nas 8 primeiras rodadas. Mas você perde ele nas 8 primeiras rodadas. Porque criar um filho é jogar, de fato, um campeonato de pontos corridos e não um mata-mata curtinho, estilo Copa do Mundo. É jogar as 38 rodadas, é cansar e se superar, e usar o seu elenco, e usar o que você tem de ajuda, e lutar cada dia mais, porque cada dia vale o mesmo que o anterior. Quando a gente pensa na criação de um filho, a gente pensa, claro, num todo. Mas esse iniciozinho talvez seja decisivo para tudo que o seu filho vai ser no futuro. Para o desenvolvimento dele na escola, para a sua relação com ele, seja como pai ou seja como mãe, para a vida dele como um todo. E é claro que quando a gente pensa nesse início, a gente pensa também na licença paternidade. Por anos, a gente não discutiu licença paternidade no Brasil. Por anos, a licença paternidade no Brasil não existiu. E quando existiu, era um negocinho desse tamanho aqui. Hoje em dia, as coisas estão mudando. Acho que eu ainda não fui atingido, tá? Francisco não teve esse privilégio todo. Mas as coisas estão mudando graças ao trabalho de muita gente. E é justamente parte dessa galera que a gente traz hoje aqui para conversar conosco. Temos aqui no estúdio comigo, com o Diego, a Camila Bruzzi e, virtualmente, o Vinícius Bretz, ambos membros da Copai. Camila, você é diretora executiva e cofundadora. Vinícius, você é um dos cofundadores da Copai, além de pais e mães, certo? Exato. Bem-vindos, gente. Obrigada, Lucas. Obrigada, Diego. Um prazer estar aqui com vocês. A gente vem trabalhando aí na Copai exatamente pra gente, né, ter uma licença paternidade um pouco mais decente, né? 5 dias era muito patético. E é um prazer. Eu sou também, né, sou mãe da Sofia, que hoje tem 10, vai fazer 11 anos agora, muito em breve. O Felipe, que tem 7. Sou de uma família muito flamenguista. Aí, ó, tá vendo? E... Já respondeu, já quebrou o gelo aqui. Vocês falaram aí respectivos, assim, gente, não dá. Lá em casa é a paixão ali, número 1, então tive que mencionar, né? Deixa eu só, rapidinho, deixa mais próximo de você. Pode falar. Desculpa. E é isso. E aí é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Que bom. Vinícius, sobre esse assunto. Obrigado por você já também. deu muito trabalho pro meu time já, o Flamengo. Nossa, o meu é muito freguês. Vinícius, obrigado por você também estar presente com a gente, cara.
Não, valeu, Lucas, Diego, eu que agradeço, né? Feliz de estar aqui, mas num momento bacana de compartilhar histórias e um pouco da nossa experiência. Eu sou pai do Pedro também, Diego, só que ele tem Aê! 3 anos. Pedro não é fácil não, né? Mas, mas é isso, o Pedro tem a mesma idade do que eu tô na Copai, né? E a Olha, idade dele também tem muito a ver com muita coisa que aconteceu na minha carreira, que eu acho que eu posso falar um pouquinho aqui. Eu moro em Minas, né? O Pedro nasceu em São Paulo, mas ele também, a gente mora aqui em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Embora eu tenha que usar essa camisa azul aqui da Copai, que é a paleta de cores oficial da Copai, eu sou atleticano, galo doido, mas né, em prol aí da causa maior, a gente usa um azul aí, tá tudo certo. Já responderam a primeira pergunta do quebra-gelo. Que a gente sempre pergunta o time dos convidados. Então temos uma flamenguista, um galo, um santista, O que você falou que você é? Não, eu não falo meu time, eu sou jornalista parcial. E um corintiano. Imparcial. Vamos lá, então. Perguntas quebra-gelo. O time era uma das perguntas, já respondida aqui. A gente tinha pensado em fazer uma pergunta para cada, mas a gente achou as perguntas tão abertas que eu acho que os dois talvez queiram responder. Sim. Então eu vou começar com a Camila. Aí depois a chance do Vinícius pensar para responder. Depois eu troco. Faço a pergunta primeiro pro Vinícius e a Camila vai ter tempo para pensar. Camila, qual habilidade... Se você pudesse apertar um botão agora, para você ter uma habilidade, não é um superpoder, é uma habilidade. Tá. Qual seria? Pensa aí. Você pode apertar um botão. Eu quero ter essa habilidade aqui, ó. Pum. Com qual intuito? Qualquer Gente, um Qualquer que um. você É quiser. livre, é livre, é livre. Por exemplo, eu falei pro Diego, eu apertaria um botão pra eu aprender, pra eu ter ouvido musical. Aí o Diego falou, puta, que habilidade porcaria. Eu acho incrível. Você bate aqui, você sabe qual nota tocou aqui. Eu queria ter essa habilidade. Ter a habilidade de aprender línguas. Putz, sou péssimo com línguas. Enfim. Ser um poliglota. Quero ser poliglota. Pum, saber todas. Pum. Aqui, ó. Eu queria saber escrever. Tá. Sabe assim, pensar e escrever. Um texto, um artigo, um livro. Você quer ser o chat GPT humano, né? Tô brincando, não. Não, um pouquinho melhor que o chat GPT, gente. Sem emojis, sem travessão. e sem travessão, né? De preferência, né? Então você queria saber escrever assim, pensou, escreveu, sem demorar demais, assim. Sem demorar demais. Demorando eu sei, gente. Demorando eu sei, sai coisa Sim. boa. Tá. Mas demora. Tem a habilidade de escrever. Assim, naturalmente. Assim. Tá bom. Flair. É uma boa, Boa é uma habilidade, boa boa uma habilidade. ótima habilidade. E você, Vinícius? Cara, eu queria ser mais, eu queria ser capaz de me afetar menos com o futuro, ser menos ansioso, pensar menos no que vai acontecer e pensar mais no presente. Você foi bem, cara. Caralho, eu também Você foi queria. bem, foi bem. Porque é isso, a ansiedade, ela existe por causa disso, né? Porque a gente não sabe... Justamente porque a gente não tem o controle, E né? assim, contar um segredo pra gente, tá, gente? A gente não sabe o futuro não, tá? Infelizmente não. Não tem como saber. Com filho, então, né? Próxima pergunta. Próxima pergunta. Agora pra você primeiro, Vinícius, que aí a Camila vai ter tempo pra pensar. Se você pudesse, Vinícius, voltar a uma época da sua infância, hoje, e ficar lá por um dia, qual seria essa época da sua infância? Da sua infância não, da sua vida, melhor. Sua infância não, corrigindo. Da sua vida. Eu quero voltar pra esse momento da minha vida por um dia. Qual seria aí? Conta pra gente. perguntas profundas, tá? Cara, você falou infância, você me enviesou já pensando aqui, mas tudo bem. Eu Não, acho pode que ser, não tem problema, não tem problema. acho que é a infância, cara. A infância é aquele lugar onde você. É justamente isso que eu falei, você não tem preocupação com o futuro. E eu voltaria para os meus 11 anos de idade, onde que eu morava na casa dos meus avós, e minha preocupação principal do dia era completar o álbum de figurinhas do Campeonato Brasileiro de 97, alguma coisa assim, Eu entendeu? tive, hein? Com União São João de Araras na primeira divisão, Eu provavelmente. tive esse álbum, inclusive... O Remo não tava, não, né? Não sei. Mas o Vasco foi campeão. Foi Sim. com Edmundo, o artilheiro. Roubado, né? É. O Edmundo foi suspenso pro último jogo e o Eurico Miranda virou o tapete pra ele poder jogar. Cara, eu tinha esse álbum, hein, que a minha mãe jogou fora. Que beleza. Minha falecida mãe, eu não sei se seja um beijo pra você, minha mãe jogou fora. Eu deixava o álbum aberto assim do lado. E tinha um amigo meu de rua, e aí toda vez ele chutava. E ele era um dos atacantes, que a gente lia lá a figurinha, e eu era o goleiro. Aí eu sempre trocava a página, aí se eu defendesse a bola, era um ponto para aquele time. Que legal, que Era um legal. ponto pra aquele time. Cara, a gente era muito criativo, cara. A infância é uma coisa incrível. E aí depois no final do álbum a gente contava a pontuação, olha pra você ver que Que loucura. legal, velho. Eu jogava botão sozinho, tristeza, né?
Jogava futebol botão sozinho, fazia tabela. Não sei porque o Corinthians no meu botão já foi trimundial, tá? Não sei porquê, mas... Camila, fala aí, uma época da sua vida, né? Eu envezei a questão da infância, mas qualquer fase da sua vida que você poderia voltar por um dia. Eu quero ver um dia nessa fase aqui da minha vida. Qual seria? Eu voltaria para um dia de Natal da minha infância, que foi... Eu fico até emocionada, sabe? Era bom demais, era bom demais. Passava sempre na casa dos meus bisavós. Meus bisavós têm 6 filhos, um deles minha avó, né? Então, cada um desses avós tinha os respectivos netos. Então, a gente passava os natais com todos os primos. Sim. E tinha um ritual, uma tradição ali muito... que a gente repetia todo ano. Era muito legal, gente. Era um lugar de tanto afeto Sim. que a gente transborda de emoção só de lembrar daqui. Que delícia. Era maravilhoso. O Natal, pra mim, pega bastante também, cara. De meus pais irem no andar de cima da casa pra fingir que teve barulho, batiam na janela. Papai Noel eu saía correndo. Era mágico. O Natal sempre foi muito mágico também. Bom, vamos lá? Começar? Já derrubou uma entrevistada? Nossa Senhora! Mas nem falamos de paternidade ainda, já estamos aqui. Vamos lá, Lucas. Gente, a gente queria entender com mais profundidade o que é a Copai. Simples assim. O trabalho de vocês como um todo, mas o projeto. A gente queria conhecer o projeto. Gente, a Copai é o apelido, né? Sim. Do nome completo. Começou como Coalizão Licença Paternidade. A gente está agora num processo de mudança para ser Coalizão Pai Presente, né? Mas nós somos um grupo de pessoas, né? Eu, Vini, a Carol, né? 10 fundadores que a gente se juntou com uma missão muito clara, que era aumentar a licença paternidade no Brasil. Então, a gente tinha uma clareza, assim, muito cristalina do quão importante seria essa política pública para transformar a cultura do cuidado no Brasil. E aí, com isso, a gente criou essa estratégia de formar uma coalizão, porque a gente sabia que sozinhos não chegaríamos lá. A gente tinha que enfrentar um congresso Claro. que temos hoje, né? E que é formado amplamente por homens brancos, mais velhos. Influenciados por lobbies que não são de pais e mães. Exato, né? É uma pauta que vai, em tese, contra os interesses do setor produtivo. Sim. Depois vocês vão entender que, na verdade, não é contra. Mas, e a maioria ali, né, hoje já é avô e já veio de uma geração anterior em que enxerga isso com uma distância, uma visão que é tão irrelevante, né, e que ia ser uma jornada muito árdua. Então, criamos a estratégia de criar uma coalizão, que é uma aliança de pessoas, organizações, empresas, institutos, que concordavam com essa missão de ampliar a licença paternidade. Sim. Então, simples como isso, a gente saiu batendo na porta aí tanto de pessoas que já vinham aí um pouco atuando nessa causa no passado, mas também de outras empresas que oferecem licenças ampliadas e que entendem, né, a importância aí do exercício da parentalidade. E com isso, a gente acabou, né, hoje a gente tem mais de 100 organizações que são parte da coalizão, entre elas grandes empresas. A gente tem a Shell, Visa, Sanofi, Mastercard, Volkswagen, ônibus e caminhões, várias farmacêuticas, Diageo, todos os principais institutos do terceiro setor que defendem o desenvolvimento da infância. Enfim, e muitas pessoas. E aí é isso que vem também a força da coalizão. A gente tem mais de 40 embaixadores, pessoas públicas, especialistas, pediatras, psicólogos ou influenciadores, né, que defendem a pauta, e uma rede de mobilizadores e voluntários maravilhosa, que nos apoiou e conseguimos, contra tudo e contra todos, ampliar a licença paternidade, que começa a valer a partir do ano que vem.
aumentando para 10 dias, depois um outro ano 15 dias, Gradativo. e aí a partir de 2029 para 20 dias. Vinícius, e assim, a gente faz a pergunta, direciona, mas fique à vontade, tá? Explica pra mim como que era essa licença paternidade, como que ela surgiu, né? Quais eram as mazelas, o tempo. A Camila já antecipou qual que é o objetivo daqui a algum tempo. Mas conta a história da licença paternidade aí pra gente saber e por que ela é um problema, né? Durante todo esse tempo. Então, cara, se a gente pegar historicamente, em 1987, a gente tinha um dia de licença, né? Um dia, né? E aí, quando a gente chegou ali em 1988, a gente teve a nossa Carta Magna, definição da Constituição, e aí foi um momento histórico, porque aumentou para 5 dias, né? Depois de um esforço, né, bem contundente, né, de um personagem específico. Inclusive, a filha dele tava conosco, né, Camila, lá no Congresso, não é isso? Exato, Ana Sofia, né? Isso, e pra você ver, tantos anos depois. E aí, só que esses 5 dias, ele é provisório, tinha um asterisco, assim, ó, parlamento. A gente vai deixar 5 dias aqui na Constituição de 1988, mas depois vocês precisam sentar e definir se 5 dias é o ideal mesmo, né? Ou seja, façam uma pesquisa técnica, procuram um benchmark em outros países, o que for. O que aconteceu, gente, é que passou 35 anos e o parlamento continuou sem fazer nada. Ninguém Nosso sentou para Congresso conversar sobre isso. até tentou, mas não conseguiu, né? E aí foi isso que esse avanço veio quando o Supremo chegou e falou assim, olha só, condenou, né, o parlamento por omissão, estava lá, tinha que ter sido feito e não foi feito. Então, durante tanto tempo, né, a gente viu outros países aí, vizinhos, avançando bastante nas licenças, e a gente continuou com uma licença muito baixa. Isso, pessoal, para a CLT, né, porque para quem não é, a gente ainda nem tem essa ocupação de espaço. Em 2016 teve a empresa cidadã, e para quem não sabe, a empresa cidadã são as empresas, você pode ser uma empresa que tributa de forma tributária, né? Ela está no lucro presumido, o formato dela de declaração, então não são todas as empresas. E aí, uma vez que você está na empresa cidadã, você aumenta de 4 para 6 meses a licença maternidade e de 5 para 20 dias a licença paternidade. Então, já tinha aí um lastro, digamos, de experiência de pais ocupando aí 20 dias, né? E aí depois você tem um resgate dessa grana no final do ano, de forma a recuperar fiscalmente falando. Então, muitas empresas lideraram, pelo exemplo, a partir da empresa cidadã, outras aumentaram também, mas a grande massa do Brasil tinha um pai ali presente e o leite nem desceu ainda, entendeu? Sim. E esse pai teve que voltar para o trabalho. Esse histórico que o Vinícius traz é interessante. A gente tem a licença maternidade, se eu não me engano, nos anos 40. Aí a gente tem um dia de licença, não dá nem pra chamar de licença, mas assim, é o dia pro pai registrar o filho, né? Basicamente. Licença registro. E aí você vai ter uma licença a partir da Constituição em 88. Por que vocês acham que a gente demorou tanto pra... Bom, a gente tem a licença de uma semaninha em 88 e agora a gente voltou a discutir isso com um pouco mais de ênfase, conseguindo aprovação nesse trabalho incrível de vocês. Por que a gente demorou tanto para conseguir trazer esse debate? Não tô dizendo a gente, nós, literalmente. Tô falando sociedade. Por que a sociedade demora tanto para conseguir debater? Porque aprovar é um trabalho difícil e tudo mais, mas, cara, eu acho que... Não estava nem na pauta. Sequer estava na pauta. Ou quando estava na pauta era de uma maneira extremamente secundária. Por que vocês acham? Machismo, pronto. É engraçado, né? A gente... os papéis tradicionais do cuidado, né, são tão enraizados na nossa cultura, isso é tão intrínseco, né, de quem cuida é a mulher, né, e o homem é apenas o provedor. Isso é tão enraizado, gente, que as pessoas nem percebem. Essa pauta, vocês falaram exatamente isso, não estava nem em debate, não estava nem em discussão. Pra você ter ideia, quando a gente começou a conversar sobre isso, era assim, o primeiro papo que eu tive com a Maíra, que foi uma das fundadoras, a gente falou, cara, é isso, a gente tem que trabalhar em licença paternidade. Ela falou, pô, fechou e tal. Eu tô indo viajar por um mês, você também, era férias na época que a gente falou, mas
a gente volta e a gente conversa, a gente tem que achar no Brasil quem está falando sobre isso, porque não é possível que num país no tamanho do Brasil, com tantos grupos feministas até, né? Enfim, não tem alguém tentando mudar essa lei. Né? E aí, eventualmente, a gente acabou encontrando aí esse grupo, né, que estava começando a trabalhar sobre isso, mas ainda era muito incipiente. E, então, essa coisa, mesmo, né, grupos feministas que já estão aí na luta contra o machismo e tal, não necessariamente pensa sobre isso. A pauta não fazia parte também do discurso desses grupos. Exato. Que interessante. Então, interessante, assim, ruim, mas que louco isso, né? É muito que talvez ele tenha outras gente. prioridades, porque Sim. são tantos problemas que essa prioridade ficou ali de lado, né? Também tem isso, também, né? Mas eu acho que vocês trouxeram essa questão, é muito, muito incrível, né? Como que as pessoas até reclamam, é um absurdo que os homens só têm pouco tempo de licença. Ou até falam, tá vendo, já voltou pro trabalho e tô eu aqui sozinha, cuidando. Mas ninguém para pensar. Para aí, né? Acaba aí. Tipo, gente, vamos mudar isso. Vamos, né? Tá na hora. Então, eu acho que a gente está começando a viver um momento de mudança mesmo. Você já vê os novos casais, os casais jovens, os rapazes querendo ter um papel diferente com relação aos seus filhos. Vocês mesmos são exemplos maravilhosos disso, né? E agora, esse assunto está tocando mais na questão legislativa, que é o que vai causar uma mudança mais estruturante, um pouco mais em escala. Eu acho... Eu não tive uma licença paternidade, né? Eu sou o famoso PJ, somos, né? Putz, o Francisco nasce... A primeira experiência que eu tive era CLT. Não era uma empresa cidadã... De que ano que você falou? 2016, Vinícius? A empresa cidadã que você comentou? Eu não me lembro se a minha empresa era cidadã. Isso quando é uma dúvida. Quando surgiu isso, imediatamente qualquer empresa poderia aderir, é isso? Acho que tem uma série de questões ali, tributárias. Não. Porque eu vi nasceu em 2017. As empresas elegíveis poderiam ser... Sim. Eu não lembro. Ela precisa querer ser uma empresa cidadã. Eu não lembro. O que aconteceu comigo foi... Eu dei sorte, por um lado, né? Por outro, não. Porque foi um jeito que eles arrumaram. Calhou de meu filho nascer no 12 de dezembro, então teve um recesso de fim de ano. Sim, emenda uma coisa então, com a eu outra. peguei os 5 mais recesso, aí me deram mais 5 por conta da empresa, acabei pegando quase um mês. E pra mim era um mês? Era menos, né? 12 de junho, 6 de janeiro eu voltei a trabalhar. Então, ele nasceu dia 12, eu não trabalhei mais. Aí, nossa, tá ótimo, né? Sim. CLT... Mas eu achava assim, caramba, que uma empresa é boa, né? Eu fiquei impressionado. Eu falei, caramba, você pegou um mês? Peguei um mês. Parecia um negócio que era fora desse país. Mas se é CLT, sou. Pra você ver, né? Não, o meu irmão mora na ruim, Bélgica. que é pouco. O meu irmão mora na Bélgica e ele teve, sei lá, quase 30 dias corridos. E eu fiquei, caramba, isso é o paraíso. Não, e aí, a minha esposa... A gente fez a conta tudo. Minha esposa pegou, acho que foram 5 meses. 5 ou 6? 5, né? 5 meses de licença depois que nasceu. 4 meses 4 por meses lei. obrigatório. Se for empresa cidadã, pode oferecer 5 ou até 6, na verdade. Ela pegou 5. É. Ela pegou 5. Porque eu lembro que aí começou a Copa do Mundo, 2018. E aí eu tirei férias exatamente quando ela saiu da licença paternidade. Aí eu fiquei mais 30 dias sozinho, entre aspas, né? Com o Pedro, enquanto minha esposa voltou ao trabalho. Foi maravilhoso, porque eu assisti a Copa do Mundo com ele. A gente se divertiu ali. Foi quando ele começou a comer banana. Foi mais barato. Mas, assim, eu achei incrível... E é pouco. É pouco. É pouco. Não, E é nada. Eu não tive. Enfim, o famoso PJ trabalha do jeito que dá. E o Francisco nasce uma semana antes do que tu previsto. E a gente sabia que ele... Quando inicia aquela semana, a gente sabia que ele nasceria naquela semana, que ia antecipar. Então, foi aquela correria do tipo, deixa eu adiantar tudo que eu tenho de trabalho, porque semana que vem é dedicação total ao menino. Cara, não deu tempo. E aí, o que aconteceu foi que aí eu fiquei extremamente ansioso. Daí o poder que o Vinícius escolheu seria excelente pra mim apertar esse botão. Eu fiquei extremamente ansioso falando, eu não vou conseguir dar conta, não vou conseguir terminar. Não consegui terminar. O lançamento do podcast, inclusive, era mais ou menos naquele período. Eu olho pro Diego e falo... a habilidade dela, você ia escrever mais rápido, né? Eu ligo pro Diego e falo, cara, não vai dar, vamos adiar uma semana.
E aí eu fico ansioso previamente, quando ele chega em casa, eu não tô dando conta, porque aí ou eu fico com ele e com a minha esposa, ou eu vou trabalhar no escritório, home office, mas ou eu fico ali num canto ou eu fico no outro. Aí a ansiedade já passou pra frustração, do tipo, puta, eu tinha que estar mais perto de vocês, tinha que estar mais ajudando vocês. Olha que bagunça. Inclusive, acho que essa é uma questão pra gente abordar. Como é que... qual é a ideia para quem é autônomo, para quem é Uber, etc? Como é que ficaria a lei? Existe algo específico para esse público? Ou ainda não? Onde que essa galera se encaixa para que eles tenham um benefício? Então, a lei, ela vale, assim como é no caso da licença maternidade, tá? Inclusive, isso foi uma vitória nossa ter conseguido espelhar exatamente a mesma estrutura de licença maternidade. Mas a lei vale para CLT, mas também vale para PJ que contribui com o INSS, tá? Que é a mesma coisa, né, no caso da licença maternidade. Se a pessoa contribui, ela recebe um salário paternidade durante aqueles 20 dias, tá? Agora, é lógico que o valor... A realidade se impõe, né? Exato. O valor, a gente sabe, é um valor baixo, né? Eu não sei exatamente quanto que é, mas diferente do CLT, que acaba recebendo o salário integral, né? O PJ não tem esse valor, né? Então, acaba que é um valor ali que geralmente não cobre o tanto que ele ganharia ali naquele período. Então, a gente sabe que é uma boa parcela da população, muito relevante, que não está ainda coberto, endereçado. Da mesma forma que maternidade também não está. Sim. Né? Então, é algo que a gente precisa... PJ, né? Exato. Então, a gente precisa olhar para isso, sem dúvida. Mas um passo é de cada isso, vez, assim. né? Exato. Um passo de cada vez. E tem uma contribuição. Então, eu acho que, assim, tem alguma coisa. Sim. Não é um público... Não deixar a pessoa totalmente desprotegida. Totalmente desprotegida, exato. Eu acho que o maior problema é que talvez a gente tenha muita gente no trabalho informal em que ela não contribui. Porque aí ela não tem proteção nenhuma. Sim. Aí é um problema que, cara, como é que você resolve isso? Você precisa dar um jeito de puxar esse cara pra dentro do sistema, né? Ô, Vinícius, eu queria entender... como é que foi pra você? Você comentou aí que seu filho tá com 3 anos, né? O xará do meu filho, Pedro. E aí, você era CLT? Como é que foi sua experiência com relação à licença? Chegou a tirar 5 dias? Como é que foi sua história? Não, eu tirei 20 dias. Na época eu estava numa empresa que era empresa cidadã, tirei 20 dias, só que, infelizmente, eu fui demitido depois. Que é uma coisa que acontece muito com mãe, né? Eu vou ter que contar de novo essa história, não é isso? Pode contar, pode contar. Por favor. Não pegou a outra parte, né? Sim, sim. Não, tudo bem. Não, então, aí, cara, eu trabalhava nessa empresa de jogos e a minha área foi dissolvida e eu fui demitido. E entrei na estatística, que para homens é pequena, mas para mulheres é uma estatística muito severa, porque a gente tem aí 50% das mulheres saindo do mercado 2 anos após o retorno de licença, né? Seja por iniciativa dela ou iniciativa da empresa. Porque ainda acredita-se que filhos significam peso ali, né? Aquela pessoa vai ter menos produtividade, menos disponibilidade, o que eu já não concordo, né? Eu já vejo filhos como potência. Um laboratório de competências aí, vocês falaram de quais competências vocês gostariam de ter, quais habilidades, tá aí uma oportunidade enorme de desenvolver, que é na parentalidade, né? E eu sou um cara muito mais paciente, mais tolerante, né, capacidade. Se você tem 2 filhos, então, sua capacidade de gerir crise e ação de conflito vai para a estratosfera. Ainda mais você levar essa competência para o trabalho, né? Então, os empregadores aí precisam mudar um pouco dessa visão, né? E aí você vai demitir menos pessoas que têm filhos e vai olhar para elas como pessoas que se desenvolvem consideravelmente a partir da parentalidade. Que louco isso. Sabe o que eu queria entender de vocês? Olhando o site da Copai, e isso é muito legal, inclusive, para quem tem algum tipo de preconceito com a medida, pensando, eu vou perder meu emprego. Vocês estão fazendo isso e o meu empregador vai falar, não, você gera custo para mim. Que aconteceu, né? O que acontece com muitas mulheres, inclusive.
Eu queria entender como a presença do pai, especialmente nesses primeiros dias que cobre o período de licença paternidade, o quão importante é a presença do pai, pensando na vida da criança mesmo e pensando na vida do pai. Existem muitos estudos, né, falando sobre isso, falando sobre não só sobre vínculo, mas até de desenvolvimento escolar. Enfim, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso pra gente. Legal. Então, acho que primeiro de tudo é entender que os estudos científicos vêm mostrando realmente, né, acho que especialmente dos últimos 10, 15 anos para cá, que a presença paterna tem uma influência gigante no desenvolvimento infantil. Inclusive, nesse período, né, não necessariamente 20 dias, mas assim... Sim, os primeiras semanas de vida. No início da vida, né? Primeiro porque percebe-se que, assim, nos 2 primeiros anos, gente, o ser humano desenvolve 80% dos neurônios, né? Da capacidade cognitiva, emocional do cérebro. 80% do cérebro humano é desenvolvido até o segundo ano. Ou seja, olha a importância que tem os 2 primeiros anos da vida de um ser humano para tudo que vai acontecer. Aquilo que você falou no começo, né? Aquilo que você falou no começo do podcast, né? É um campeonato de longo prazo. Exato, ali, né? Pontos Mas corridos. no começo... E aí, quais são os 3 principais ingredientes para garantir o bom desenvolvimento de uma criança nos 2 primeiros anos? Nutrição, afeto e sensação de segurança. Olha que legal. Caramba. O pai estar em casa, ele afeta diretamente na nutrição. Existem estudos mostrando que o pai, o parceiro, né, estar em casa durante aquele momento aumenta as chances de sucesso da amamentação. Tá? Segundo, ele afeto. Né? Então, assim, diretamente, você ter 2 adultos, uma figura materna e uma figura paterna, cuidando de um bebê, dando afeto. E aí, segurando no colo, olhando o olho no olho, fazendo aquele exercício da sincronização, né? Você pele, dando banho, colocando para dormir, colocando para rotar. Isso é o afeto que o bebê precisa para desenvolver. E a sensação de segurança. Quando o pai está em casa, aumenta a sensação de segurança do lar. Quando o pai não está em casa, toda a sensação de segurança ali fica em jogo. A mãe fica desprotegida, a mãe fica mais exausta, a mãe fica sem recursos, com menos paciência, inclusive, né? Então, ou seja, só isso, né? Só esse pequeno resumo já mostra a importância do pai. E tem 1000 outros estudos do tipo, ele influencia no desenvolvimento da linguagem, né? Bebês cujos pais liam uma historinha, né? Aos 6 meses de idade, apresentam melhor desenvolvimento de fala aos 3 anos. Tem estudos que mostram que alimentação depois, né? Que o desenvolvimento cognitivo. E aí tem um outro dado, que é o dado mais transformador de compreensão dessa pauta, que é o seguinte. As mães naturalmente passam por transformações biológicas devido à gestação, ao parto, à amamentação, né? Elas sofrem mudanças hormonais, elas têm o amor incondicional, né? Que é a ocitocina, né? O hormônio do amor. E o pai não. Na verdade, o que os estudos da neurociência mostram hoje? Que os pais podem passar por mudanças biológicas muito similares às das mães, se eles têm um contato intenso com o seu bebê. Se eles estão ali no cuidado dia e noite, por um período prolongado, com contato pele a pele, fazendo esse exercício aí, né, do banho, do colocar para rotar, do colocar para dormir, de trocar a fralda, isso ativa o cérebro paterno. E isso produz a ocitocina, isso regula o cortisol, a testosterona, diminui a agressividade, aumenta a paciência, a empatia. Ou seja, prepara o corpo do ser humano para ele ser melhor pai, melhor exercer aquela parentalidade. E
também sentir o tal daquele amor maravilhoso que a mãe sente, aquele arrepio, não sei o quê, o pai também pode sentir, porque ele também faz o pico de ocitocina, sabe? Então, como que essa experiência vai ser proporcionada se o pai não tem direito, Se você não tá lá. não tem tempo de estar ali? De estar ali Não tem vivenciando. tempo, não é ensinado, não é incentivado. Né? Exato. Então, por isso que a licença paternidade ela é tão transformadora, Sim. porque ela permite uma mudança que vai ser mudança biológica, uma mudança de mentalidade, uma mudança de rotina, uma mudança de expectativa. Sim, e por fim se E torna... um se torna- impacto se- social, Exato, por fim se torna uma mudança né? social. Exato. Se essa criança vai melhor na escola, puta, talvez você já tenha resolvido a vida dela ali. E aí eu trago os outros estudos, que é o quê? Crianças que foram cuidadas com pais que tiraram licenças paternidades ampliadas, tá? Elas vão ter maior nível de escolaridade, menor envolvimento com drogas, menor delinquência juvenil, menor criminalidade, menor gravidez precoce no caso das meninas, menos problemas de saúde mental. Os estudos são avassaladores, porque eles vão impactar no desenvolvimento cognitivo, socioemocional e autoestima. Autoestima. O Pra que uma o ser humano criança, precisa para o bom desenvolvimento? Para permanecer na escola, para tirar boas notas, para ter persistência, sabe? É isso, gente. Eu Legal. acho que é até legal. Legal ouvir ela falando É isso. muito bom. Eu queria até ouvir de você e do Vinícius. De chegando você, a hora, Diego e tá? do Só pra Vinícius. te falar, É né? verdade. Depois dessa, a gente pode ir vai. pra esse momento. Momento especial. Vocês já pararam pra pensar em que momento da relação com os filhos de vocês criaram um vínculo, vocês tiveram um pico de ocitocina, sei lá, já parou pra pensar se teve esse momento? Você tem alguma lembrança do tipo, Vinícius? Porque eu acabei de pensar que eu tenho uma. Ó, que legal. E o Francisco tem 28 dias. Aham. Qual foi? Então vai, Não, fala a sua. a gente tava em casa no sábado, a minha esposa tinha que sair pra pegar o presentinho da sobrinha dela, e ela não tinha saído de casa ainda. 20 e tantos dias, ela não tinha saído de casa. Tinha saído pra dar uma volta no quarteirão com o bebê no carrinho. Mas sair de casa não tinha saído. E eu falando pra ela, sai, vai tomar um café, eu fico com o menino aí, tá tudo bem. Sabe, pensando na saúde mental mesmo, assim. Cara, vai respirar algum ar fora do quarto gelado que a gente tem. E aí eu poderia me oferecer pra ir buscar o presente, né? Mas eu falei pra ela, vai lá, vai ser bom. Eu fico aqui com ela. E ela, será? Não, vai lá. Não, será? Vai, pode ir. Confia em mim, confia no pai. Aí ela deu uma mão pra ele, já passou pro meu colo, falei, já vai agora, já daqui uma hora você tá aqui, tá tudo certo, não sei o quê. E olhei pra ele e falei assim, agora, filhão, é só você e o pai. Falei literalmente assim, é só você e o pai, filhão. Ele me olha assim, com uma carinha tipo... Sabe assim, tipo, é isso aí, pai, sabe? Vamos nessa. O olhinho meio arregalado, sorrindo. Nem sei se aquilo é um sorriso ou se ele tá contraindo o músculo da face. Mas ele me olhou com um sorrisinho assim, sabe? Tipo, é isso aí, pai. Então agora é só nós dois mesmo, tamo aí. E nisso minha esposa saindo, assim. Cara, foi como se naquele momento a gente tivesse conectado, tipo, de verdade, assim, sabe? Foi muito bonitinho, cara. E aí eu falei pra ela, nossa, eu acho que... Quando ela chegou, eu falei, acho que eu e o Francisco, a gente se conectou finalmente. Ah, que legal. Foi muito bonitinho, cara. Foi muito Você bonitinho. teve, Vinícius, um momento desse aí? Eu tô pensando aqui. Eu tive, e te escutando também, Lucas, é um pouco disso, né? A gente precisa oportunizar esses momentos. Sim. Então, acho que a licença cria espaço para isso acontecer, né? E aí, no meu caso, como eu tive os 20 dias, o Pedro nasceu prematuro, ele nasceu de 36 semanas e 2 dias, né? Então, quase ali 37 semanas, e ele teve que ficar 11 dias internado. Eu morava em São Paulo na época, e assim, então muita gente já teve filho prematuro, cara, e é foda, porque assim, a criança fica, toda aquela expectativa que você tinha de levar ela para casa, ela Sim. cai por terra no dia 1. E aí você tem que lidar com um turbilhão de emoções. E a mãe, inclusive, lidando com o início de puerpério, com questões hormonais, sabe? A questão do leite, que justamente precisa do contato da criança, e ela tá lá numa incubadora. Então imagina a importância da presença do pai aí também para esses outros, né, pessoas envolvidas. E no meu caso, eu lembro que o Pedro chorava, não, vai ser difícil não chorar agora, mas não. O Pedro chorava da incubadora, imagina uma criancinha minúscula, e a única maneira de se conectar com ele, que fazia ele parar de chorar, é quando você colocava o dedinho com a luva na boca dele. Que bonitinho. E ele chupava o dedinho como se fosse, que é o instinto natural, né? E aí, durante 1 hora no dia, a enfermeira deixava ele ir pro meu colo, aí eu tirava a blusa e fazia o pele a pele com ele. Uhum.
justamente para criar essa troca. Então, assim, eu fui empurrado para essa relação, né? Mas eu já tive colegas que teve um amigo meu que teve filhos gêmeos, eles ficaram internados 40 dias, ele tinha que trabalhar, entendeu? Sim. E ele não estava lá presente, do jeito que eu estive, né? Por exemplo. Então, se você, por exemplo, tira 20 dias, se você tiver numa empresa cidadã, galera, então 2029, por exemplo, você vai ter 35 dias. Importante, porque continua expandindo os 15 dias. E você mete umas férias ali, você consegue ficar 65 dias, cara, numa empresa que hoje adere a uma empresa cidadã. Se não é uma empresa cidadã, se é uma empresa que não adere, 20 dias, você tira férias, você tira 50 dias. Então você cobre um espaço gigante ali com a criança, então E é é permitido, importante né? demais esse início, e Tem foi essa aí que eu tive o primeiro contato com o Pedrinho, que foi esse mais no âmago mesmo. Sim. Vamos para aquele momento tão especial, então, Vamos Diego lá. Vinhas? O momento que o mais que a gente já se expõe aqui desse episódio... O Dr. Paulo Teles, quando Nossa. veio aqui, nosso primeiro episódio foi o Dr. Paulo Teles, embaixador da Copai, inclusive, e ele falou, é o gol contra? É o gol contra. É o gol contra. Que vacilo, paizão. Vinheta. Que vacilo, paizão! Esse é o momento em que a gente expõe o momento que a gente errou. Porque, assim, hoje eu tenho um filho de 8 anos. Eu vou falar uma coisa. É a primeira vez que eu tenho um filho de 8 anos. Daqui a pouco ele faz 9. Vai ser a primeira vez que eu tenho um filho de 9. Então, todo dia eu tô aprendendo a ser pai do Pedro. E lembrando que tem a Maria Tereza ainda. Então, a gente aprende. E muitas vezes, nesse caminho, a gente vai errar. Muitas vezes também. É agora a hora de contar. É o momento em que a gente aqui vira um divã para você assumir os seus erros. Aqui não existe mais ou menos errado. Existe, somos seres humanos e vamos errar. E estamos aqui para aprender. Posso começar já? Já que eu comecei falando? Fica à vontade. Esse aqui vai ser leve, tá? Porque já contei umas coisas bizarras aqui pra quem tá assistindo o episódio já... enfim, já meu Instagram já foi, inclusive, rechaçado de algumas coisas que eu contei aqui. Mas tudo bem, eu tô aqui pra isso. Tô pronto. Mas foi tranquilo, foi ontem, inclusive. A Renata e eu, a gente tem um ritual de manhã. E é engraçado que esse ritual eu descobri que só eu fazia. Ela, não. Eu achava que era de um jeito, ela falou, não sabia que era assim. Eu tinha certeza de que eu cuidava, né? Eu cuidava da mala ali, a lancheira do Pedro, e ela cuidava, porque a Maria Tereza tem um ritual pra acordar, ela fica mais tempo na cama e tal, e aí ela dá a último check-in na mochila dela. E eu achava que era isso. A Renata não. Então, beleza. Aí eu esqueci a lancheira do Pedro. O Pedro não levou a lancheira pra escola, eu esqueci. E aí... eu descobri depois, e ela esqueceu a mochila da Maria. Aí começou com a mochila, chegamos na escola da Maria, cadê a mochila dela, cadê a mochila dela? A diretora foi super de boa, falou, não, tranquilo, tá? Ela tá fazendo muita troca? Não, não tá. Deixa aí, qualquer emergência a gente chama vocês. Tá bom, beleza. Aí eu em casa, né, dá aquele negócio, não esqueci nada dessa vez, eu fui paizão agora, né? Aí daqui a pouco a Renata me manda mensagem, você sabe que esqueceu também a lancheira, né? Eu, putz, esqueci uma lancheira, mas aí a escola deu uma banana... Isso que eu ia falar, ele não ficou sem lanche, né? Não, deu uma banana pra ele comer, ele ainda almoça na escola. Mas aí na hora que eu saí da escola, meu filho falou, ô pai, esqueceu a lancheira, pai. Aí adivinha o que ele falou? Que vacilo, paizão! Porque vocês ouviram aí, o áudio é do Pedro, inclusive do meu filho. Da vinheta, ele que fala que o vacilo paizão, então ele ficou alguns minutos gravando, isso virou uma brincadeira em casa. Sim. Agora, ele e a Maria me falam, qualquer coisa que eu falo, que vacilo, paizão! Eles te expõem. Eles me expõem em casa já, então esse foi um vacilo tranquilo, vai. Não, muito tranquilo. Dos que eu já falei? Não, muito tranquilo. Mas foi um vacilo. Mas assim, tudo isso pra falar que, por mais que você planeje, por mais que tá na rotina, por mais que você tenha certeza que você não vai esquecer de nada naquele momento, você pode errar. Claro. Por mais que você ache que tá tudo sob controle, é assim, a rotina é diferente de quando você vai viajar. Você vai viajar, você tem certeza que você tá na estrada, você tem certeza que você esqueceu alguma coisa. Mesmo depois de seguir uma lista. O dia a dia é o contrário, vou falar por mim. Você tem certeza que está tudo sob controle. Você tem certeza que você não esqueceu nada. E aí que você pode errar. Isso não vai mudar a nossa rotina, tá, gente? Não é por isso que a gente tá parando toda manhã fazendo uma lista para conferir o que errou. É um aprendizado. Que foi a primeira vez. Espero que não se repita. Não, o meu é muito besta. Mas é um sinônimo, é um sinal de como a gente vive os dias hoje, né? Tô eu lá na madrugada fazendo o Francisco arrotar, depois que ele mamou. E ele é muito bonzinho, ele termina de mamar, já vem prontinho, assim, pai, já tô suave, me põe no berço aí que eu tô pronto pra dormir. Aí tá ali quietinho e eu penso assim, eu vou segurar ele uns minutinhos no meu colo, porque
se ele acordar quando eu colocar no berço, pelo menos a mãe dele dormiu 20 minutos, meia hora, sabe? Então eu fico ali meia horinha e tal. Em algum momento, tá rolando Copa do Mundo, eu tô aqui assistindo o jogo, né? Com o celular na mão aqui, ele apagado aqui no meu colo e eu aqui assistindo o jogo. Celular na mão, criança no colo. E eu já meio sonado, em algum momento eu dou uma pescada. Eu não sei se eu pesquei, eu não sei o que foi. O celular cai na cabeça do menino aqui. Cai pegando meio de lado, assim, quase meio no olho, meio no rosto. O celular lambeu aqui, ó, da testa à bochecha, entendeu? Pô. Aí ele tomou um susto aqui e não chora. Menino incrível, né? Que menino bonzinho. Ele não chorou. Aí eu já pensei, puta que vacilo, paizão, caralho, que merda. Aí eu tô aqui, né? Não chora. E a Rafaela apagada aqui na cama, né? E eu... Aí eu boto ele no berço e fico ligo a lanterna do celular e fico vendo se não machucou, se não ficou hematoma aqui. Ele não acordou, a sorte é essa, mas você imagina se ele acorda ou pela pancada ou pela luz na cara dele pra eu tentar ver. E a mãe dele aqui, pô, dormiu fazia 20 minutos, coitada. E eu aqui tentando ver se o menino tava com algum hematoma, não tava, não ficou com nada. Acordar a esposa, Não queria acordar ele, mas enfim, não aconteceu nada, não ficou com marca nenhuma. No dia seguinte, quando ele acordou, a primeira coisa que eu fiz foi ficar olhando aqui essa região aqui do rosto, ver se não tinha acontecido nada. Não aconteceu nada, mas puta... Sabe? E você cai, tipo, de forma mais forte, né? Você cai pegando maquininha, sei lá. Meu, até a coisa da cabecinha aqui que ainda não demora pra fechar. Se cai ali, sabe? Puta, vacilo. Mas enfim. Acontece. Camila e Vinícius. Nunca mais vai ver o celular aqui. Né? Não, eu continuo vendo. Mas... Tá bom. Mas bacana, legal, bacana. Acontece. Camila e Vinícius, quem quer começar? Gente, eu lembrei de uma história engraçada, cara. Trágica. Era um dia... Assim, a rotina da manhã, geralmente, o meu marido faz. Ele domina. Eu sou meio atolada, assim, de manhã. Bem atolada. E o Dani faz com maestria. Nessa semana, ele estava viajando. E meu filho mais novo... enquanto que a primeira é independente, quer ir para né, tipo, nunca reclamou de ir para a escola, adaptação que nada. O segundo é o contrário, né? Não quero ir para aula, não quero ir para a escola, quero ficar com você, mamãe, agarrar Esse sou eu. Todo dia tem um assim, motivo. E aí eu tava lá desesperada, já atrasada, aquela confusão. Cadê as crianças? Cadê os casacos? Cadê comeu, não comeu? Escovou o dente, não sei o quê. O Felipe não queria ir. Não quero, não. Você vai sim, vamos, você tá atrasado, a Sossô vai chegar atrasada por sua culpa, não sei o quê, naquela coisa. Nenhuma psicologia infantil nesse momento. Não, zero. E aí eu pego. Não é comunicação violenta, mas uma apressada. Comunicação apressada. Vamos entrar no carro, coloca o sapato no carro. Coloca, né? Tipo, leva o pratinho com o pão pra comer no carro. Tipo, tudo no carro, no caminho. Aí. Beleza, fomos indo, ele lá reclamando no caminho. Não, Pipe, aí no carro às vezes tem um pouquinho mais de paciência, né? Olha, escola é importante, mamãe já explicou, não dá pra negociar a escola tem que ir. Ah, mas eu também, tem coisa que a gente faz também sem gostar também, tá tudo bem, não sei o quê. Chega lá. Vamos lá, você não colocou o sapato ainda, Pipe? Cadê o sapato? Esqueceu. Cadê o sapato, cara? Não levei o sapato. Eu Ele achei... tava totalmente descalço? Tava descalço. Nem de meia? E assim, tudo que ele vai fazendo criando motivos para que eu não o deixe na escola. Sim. Então, tudo que eu fiz, aquele caminho todo, foi falar, eu não vou mudar de ideia. Eu não vou abrir mão, não, né? Tipo, eu não podia ali falar, esqueci o sapato, então agora volta para casa. Vai ter perder essa batalha. Não dava, gente, porque tem que educar a criança, que tem coisa que tem que, né? Cara, e agora? Levei ele pra... E assim, ele é meio traumatizado, que uma vez era casual day na escola, tem dia que pode ir de roupa qualquer roupa, não sei o quê. Aí, ele, uma vez um menino brincou com ele, dizendo que não era casual day. Ele ficou tão traumatizado que nunca mais ele teve coragem. Ele, assim, ele é muito autoconsciente, muito angustiado, ansioso e tal. Eu falei, gente, agora eu vou traumatizar um menino. Entrando descalço na escola. Entrando descalço na escola, cara. Mas aí, o que aconteceu? Como já estava tarde, todas as crianças já tinham entrado na aula, a aula já tinha começado há muito tempo. Só tinha gente, lá, o único carro no estacionamento. Falei, mamãe, entra com você. E eu explico para a professora. E aí foi. Aí eu fui de mão dada com ele, expliquei, teacher, então... Eu falei, eu coloco a culpa em mim. Eu vou colocar a culpa em mim, tá, Pipe? Eu falei, mamãe, eu esqueci o sapato dele. Tudo bem ele entrar descalço hoje?
Olha, e aí ficou o dia inteiro. Foi. dia Não, inteiro. aí eu mandei o sapato. Ah, tá. Mandei o motoboy lá depois. Menos mal. Que genial. Boa história. Cara, foi, sem sapato. O dia a dia se impõe, né? É. Mas é melhor do que a história. Né? É tão grave quanto aquela história que eu contei da última vez, da Maria Tereza, que eu levei ela errada em todas as É verdade. O dia da fantasia foi de pijama, o dia de pijama foi de fantasia, o dia de nada foi de pijama. Minha filha teve uma sequência de dia do pijama, dia da fantasia e cabelo maluco. E cabelo maluco. Eu errei todas. Gente, esse negócio Todas. é Todas pra as testar, meninas- é pra testar a habilidade parental da gente. Todas as meninas de cara, isso daí. princesa e ela de pijama. Aí todo mundo de cabelo maluco, ela de princesa. Eu errei todas. Mas vamos lá, Vinícius. Só hora de se expor aí. Cara, o meu caso, eu acho que vai ser até interessante aqui pro canal, porque tem a ver com futebol. O que acontece? Eu sou meio apaixonado com o Atlético, né? Então, quando eu tô assistindo o jogo, vou na arena, eu faço tudo que eu não queria que meu filho fizesse. Entendeu? Eu não sou. E assim, esse negócio de ser exemplo é complicado. Ele tá na fase de imitar literalmente tudo que eu faço, entendeu? E aí, assim, há um tempo atrás, quando ele não estava nessa fase, levava ele no campo, assistia o jogo, falava palavrão, xingava o juiz, me exaltava. E aí eu já vi que ele pegou alguns hábitos parecidos com esse, assim, tipo, de gritar, de se exaltar, e aí ele acabou fazendo isso na escola. E aí, tipo assim, ele fez o que eu fiz com o travesseiro, ele fez com a criança, entendeu? Então, tipo assim, aí eu falei, putz, agora tem que parar com isso. Mas cara, é um dilema pra gente, pai, porque até mudei a minha perspectiva de relacionamento com o meu time, porque eu vi que tinha algumas coisas que eram ruins como exemplo, né? Então, olha pra você ver como que é complicado, né? E tô num processo ainda, porque agora que ele deveria ir pro campo comigo e começar a entender mais, é a hora que eu tenho que pensar se eu vou, não vou levar ele, se eu, enfim, é difícil, gente, é até um dilema para mim. Mas essa questão do exemplo, ela é muito pesada, cara. É literalmente imita o que faz. Ontem, por exemplo, ele estava tentando abrir meus remédios aqui, cara. Ele me vê tomando. Aí esse é um problema, imagina. Ele não conseguiu abrir, mas ele quase tomou uma rosuvastatina aqui para colesterol, um Ara2 para... Ó, Deus do céu. vou te dar uma dica. Eu coloquei trava com impressão digital em casa, tá, Vini? Nossa. Pra colocar as coisas importantes, assim, impressão digital. O Pedro, ele... Bom, vou falar aqui porque não tem problema, tá? Que é o espaço aberto. Ele, na Copa do Mundo, a gente tá na época de Copa do Mundo, na gravação desse episódio, ele meteu um chupa Escócia. Chupa Escócia, chupa Marrocos. Primeiro que falou isso. Segundo que não sabe, não entendeu o sentido do chupa. Não é assim, não é chupa Escócia. Não é pra qualquer time que você fala isso. Né? Tá errado. Então, já aprendeu errado. Já aprendeu errado e errado. Mas, enfim, eu tô deixando ele se manifestar na Copa do Mundo. Tá aprendendo ainda. Mas ele saiu na janela achando que algum escocês na rua... Né? Porque essa é a ideia, né? Alguém sai ali na frente dele, Essa é a ideia. de fora. Você grita no prédio, na rua, pra atingir alguém. Pra atingir alguém, pro time adversário. Então, torce pelo Flamengo. Chupa Vasco, pra algum vascaíno voltar. Mas não, ele acha que tem algum escocês na rua, algum marroquino. Embora eu vi uma bandeira do Equador lá na minha rua esses dias. Você sabe que o meu time do coração, a Ponte Preta, Ponte Preta, vem de anos tão ruins, mas tão ruins, que eu cogito não forçar a barra pro Francisco ser santista, né? Essa é uma questão também, uma questão que vai no episódio. Mas enfim, gente... Chegamos na reta final. Eu queria fazer uma última pergunta, depois se você tiver mais alguma coisa, você fica à vontade também, tá? Eu queria entender de vocês a importância da licença paternidade pra mãe. Pra carreira, mas pra saúde mental, pra vida, pra... Então vamos tentar dividir? Vamos fazer pra mãe, pro filho e pro pai? O que você acha? Tá boa, perfeito, né? perfeito. Vamos começar pela mãe? Vamos lá. Impacto pra mãe, então, Camila. Então vamos lá, essa gente. licença Impacto pra mãe. Eu acho que tem um impacto bem imediato ali naqueles dias, né? Pra começar, uma ajuda, né? E aí, sendo que a palavra ajuda tem uma carga, né? Muito grande. Mas assim, cara, a verdade é, se a mãe tá sozinha ali, eu acho que tem duas situações, né? Tem a mãe que tá sem o parceiro, mas tem rede de apoio. E tem a mãe que não tem rede de apoio. Né, cara, que a situação é mais crítica ainda. Mas mesmo aquela que tem rede de apoio, gente, faz muita diferença. Faz muita diferença ter o parceiro em casa. Ela tá tentando amamentar, ela tá passando pelo puerpério, ela tá passando por mudanças hormonais, ela, sabe, um turbilhão de mudanças, questões emocionais e físicas. Então, acho que a amamentação é um exemplo muito claro e muito emblemático, porque é exatamente a amamentação que é utilizada como argumento
por, né, alguns homens que a gente ouve por aí falando, gente, mas eu não tenho peito, o que eu vou fazer em casa? Né? E, na verdade, assim, amamentar é um processo muito mais difícil do que a gente imagina. 80% das mulheres têm alguma dificuldade na amamentação. Muitas têm uma dificuldade muito, assim, relevante, né, que demora semanas para isso dar certo. Geralmente, né, o ponto médio é chegar em torno de na 4ª semana e aí finalmente a amamentação começar a acontecer de uma forma mais natural. Até lá, ela precisa de outra pessoa ajudando para fazer uma pega diferente, ela precisa ter alguém trazendo água o tempo inteiro, ela precisa descansar, dormir para poder ter leite. Então, alguém que vai cuidar da alimentação, né, que vai providenciar a comida da casa ou que vai ficar com a outra criança. Então, assim, tem uma questão ali prática muito importante, tem uma questão emocional muito importante. E aí, quando a gente olha no longo prazo, aí é transformador, né? Então, como eu falei, os pais que tiram uma licença paternidade ampliada e cuidam dos seus bebês, eles passam por essas mudanças e tendem a permanecer no cuidado dos filhos ao longo dos anos. Então, isso é que os estudos e as evidências dos outros países mostram, que uma licença paternidade ampliada, ela promove a permanência dos homens no cuidado da criança e da família ao longo dos anos. Então, por isso que também é uma política pública aí muito inteligente com um efeito permanente, né? Ou seja, isso vai ajudar tanto no aspecto de reduzir a sobrecarga da mulher em casa para viabilizar um retorno ao mercado de trabalho. E aí, né, a gente às vezes ouve, mas e se a mulher quiser ficar em casa, né? Porque o que tem ela quiser ficar em casa para cuidar? Não tem nada, ela pode, né? É um prazer enorme cuidar. Mas, assim, lembrando que moramos num país onde renda é uma questão muito relevante. Né? Primeiro porque é muito difícil existirem casais em que conseguem viver da renda de uma pessoa. Segundo que 55% dos lares hoje no Brasil são chefiados por uma mulher. Ou seja, as mulheres precisam voltar para o mercado de trabalho, precisam dessa remuneração. E ter um apoio dividindo a tarefa do cuidado é fundamental para viabilizar essa volta. Já foi mais do que comprovado, aí a gente tem o Prêmio Nobel da Economia de 3 anos atrás, a Ella Golden, que comprovou que o maior causador do gap salarial, né, entre homens e mulheres não é mais o viés inconsciente ou questões, é exatamente o momento da maternidade, porque a mãe tem que carregar os 2 pianos sozinha. Então, acho que isso é um aspecto muito importante. E olhando pelo ponto de vista do mercado de trabalho, né, quando um empregador vai contratar alguém, se uma pessoa vai ter que tirar 4 meses de licença e o outro vai tirar 5 dias... no-brainer, né? Muito fácil essa escolha. Sim. Agora, à medida que, né, agora os homens também vão ter 20 dias de licença e futuramente, se Deus quiser, isso vai aumentando, essa diferença começa a reduzir, né? E aí é mais sobre, gente, vamos ser humanos aqui, vamos, né, considerar que estou contratando pessoas que eventualmente vão ser pais e mães e vão precisar desse tempo para cuidar da família e depois eles voltam. Né? E aí que é interessante, eu vou deixar o Vini falar depois, os dados que a gente tem, né, das empresas que adotam e têm resultados extremamente positivos para as próprias empresas aí. Então já emendar até para você, Vinícius. O que a empresa tem falado, tem trazido, né, de volta para o mercado, até para justificar, porque, né, esperar aqui comentários dos empresários reclamando, não, mas uma empresa, quais são os benefícios para as empresas também, né? Cara, então, eu acho que a minha participação na Copai é muito emblemática nesse sentido, né? Porque eu vim do setor produtivo e eu fui responsável pela implementação de uma licença de 6 meses para a América Latina na Diageo, em 2019. Na época, Diageo aí, maior conglomerado de bebidas destiladas, dono de Johnnie Walker, Smirnoff, Tanqueray, Pioca, etc. Então, foi uma política lançada globalmente e eu implementei na América Latina. E é a mesma coisa da lei. Você implementa lá, por mais que eram 6 meses, e é exatamente o que a Camila falou, você elimina na hora o viés da contratação, né? Porque vai ser a mesma coisa contratar homens e mulheres.
Mas esse homem, será que ele vai sair de licença? Será que ele vai ocupar esse espaço do cuidado? Então, tinha toda uma jornada de conversar com esse cara, né? Então, eu queria falar aqui, primeiro, dessa parte que vocês falaram da empresa, né, dos benefícios, mas também um pouco dos benefícios para esse cara, né? Aí tem um pouco a ver com masculinidades. Sobre as empresas, o que elas percebem, né? Primeiro, ela tem uma capacidade muito maior de equidade de gênero quando ela vem com políticas como essa, principalmente na alta liderança. E aí, empresas mais diversas, como já é aprovado por diversos estudos, ela gera muito mais rentabilidade, lucratividade para a empresa, né? Então, esse é um ponto importante. E aumenta também a oferta de mão de obra, para não ficar só com uma mão de obra específica. E o segundo ponto é que você tem, e aí é muito mais ligado ao benefício para os homens, né? É que você coloca tem um músculo atrofiado na gente, que é o músculo do cuidado. Justamente por causa dessa divisão sexual do trabalho, né? Onde o homem sai para produzir e a mulher fica em casa reproduzindo. Quando eu mudo isso, quando esse homem começa a desenvolver esse músculo de cuidado, ele não vai só cuidar da criança, né, e do ciclo familiar. Ele também vai cuidar dele. Porque hoje nós somos os que mais matamos uns aos outros. Oi? E do time também, E do né? time dele, né? E do time dele, total, exato. E da equipe como um todo. E é isso, tá? Hoje nós matamos uns aos outros. Hoje o maior número de evidência de assédio moral na empresa, assédio sexual, intimidação, bullying, ameaça vem dos homens. Os casos de feminicídio só crescendo. E a gente se suicida. A gente suicida muito mais. Os homens se matam muito mais. População carcerária. Então, assim, o cuidado, ele é um vetor transformacional para essa masculinidade. Então, quando eu habilito isso, uma das maneiras de habilitar isso é a paternidade. Então, a capacidade que a gente tem, e aí eu já estou falando de homens que eu fiz coach na época, que estavam saindo de licença, que tinham esse músculo atrofiado e tiveram que desenvolver esse músculo porque ficaram 6 meses em casa desenvolvendo ele no cuidado dos filhos. Hoje são outros líderes. Todos eles foram promovidos e todos eles cresceram nas suas carreiras, inclusive em áreas que eles não pensavam que teriam. Então, eles tiveram um progresso enorme de carreira e crescimento dentro. E o melhor, os KPIs que mais se desenvolveram deles foi a avaliação do time, a parte humana. Tem muitos caras que saíram de uma área técnica para uma área mais de comportamental, porque desenvolveram essas habilidades. Então, assim, é impressionante como que para a empresa é rico também, né? Do ponto de vista de clima organizacional, atração, retenção, engajamento de talentos. Sem falar dessa parte que vocês perguntaram. Vocês queriam saber das crianças, a gente cobriu bem lá atrás, Camila falou, das mulheres agora. Sim. E para o homem, né? Que eu acho que é essencial a gente falar da saúde desse homem também, e a paternidade como um vetor para isso acontecer. A gente E tem sabe uma... o que desculpa, o que eu ia falar? Tem dados, né? Tem diversos estudos de consultorias aí, estudos internacionais, olhando para o setor produtivo, que fala que políticas de licenças parentais ampliadas, elas aumentam a produtividade das empresas. E o legal é que o relato dos empregadores que oferecem isso, eles falam, os caras voltam mais comprometidos e mais maduros. Sim. Sabe? Porque, cara, o cara agora tem filho, tem responsabilidade, e ele também tá passando por essa transformação emocional dele também. Ele é um amadurecimento, gente, e que é refletido em retorno para a empresa. Claro. É impressionante, só para encerrar, como que, até falar para vocês aqui, como que a paternidade, a gente tá com a faca e o queijo na mão desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, e nos ensinaram por A mais B que não, que você tem que produzir. Cara, Quem cria o filho é a sua esposa. o quanto que a paternidade, a parentalidade, né, pode transformar a vida do homem, pode transformar a vida da sociedade. É que é uma coisa que você falou, do cuidar da mulher, né? A gente, de fato, cara, a gente não ganhou uma boneca para cuidar, para fazer nada. A gente cuidou, a gente teve outra criação. E teremos, provavelmente, nas próximas gerações, né? Mas a oportunidade que a gente tem quando nasce um filho de começar a plantar uma semente diferente. Então, cara, eu agradeço muito, muito mesmo esse bate-papo, Vinícius, Camila, porque a gente brinca aqui, né? Desde o primeiro episódio aqui, a gente... É como se a gente estivesse tendo
terapia gratuita aqui, né? Porque a gente pega tanta história boa Sim. e inspiradora que vai nos ajudar muito a ser melhores pais a cada episódio aqui. Eu espero também que quem tá assistindo também tenha essa mesma sensação. Obrigado. Obrigado, gente. Vinícius, Vinícius, obrigado pela participação, Camila. cara. Obrigado pelo seu relato, Sabe viu? o que... Presencialmente aí. Pode falar, Camila. Não, sabe o que eu acho que é muito legal, isso que vocês estão fazendo aqui, isso da gente falar mais sobre isso? É que a experiência do cuidado, ela não é fácil. Ela é foda, ela é difícil pra cacete. Ela é um pé no saco. Olha esses exemplos que a gente tá dando aqui, eu tentando carregar o filho pra sair da escola, pra ir pra lá. E aí, a questão é, a gente tem a escolha de olhar pra essa experiência de duas formas diferentes. Se a gente chega com uma perspectiva que aquilo é chato mesmo, não é meu trabalho, não é meu negócio, isso é coisa de mulher mesmo, eu vou olhar com isso com um olhar do tipo, sem aproveitar o lado bom que ele tem. Sem desfrutar. Tá perdendo a oportunidade, né? Agora, se eu já vim com uma perspectiva que faz parte esse desafio, não é fácil, né? Mas, cara, olha como você pode crescer como ser humano, né? De olhar para aquilo e se beneficiar de uma forma tão sublime, né? O Lucas estava contando a emoção que foi ele ficar com o bebezinho durante 1 hora sozinho pela primeira vez. É uma coisa tão simples. Pô, vou ficar com o bebezinho aqui 1 hora. Mas olha como isso teve um peso emocional. E vai carregar pra vida toda. Né? E assim, essa experiência de você estar com um ser humano na sua mão e cuidando e ser você o responsável por ele é muito incrível. Tem nada na vida. Vamos passar a olhar pra isso, pra esse perrengue do dia a dia, essa coisa que é chata, essa criança chorando, essa pirraça, essa comida jogada no chão, esse não sei o quê. Vamos olhar com o olho do tipo, cara, esse é o perrengue que vai se transformar em algo maravilhoso. Sim. E é mais... Tá tudo bem? Sim, a gente perdeu o Vini, mas tudo bem. Mas arrisco dizer que assim, não tem nada mais... Não, vou falar essa palavra porque não tem outra agora que vem na cabeça. Não tem nada mais difícil. Não tem nada que eu faça na minha profissão, nada, depois que eu tive filhos, nada que eu faça na vida que é mais desafiador, mais difícil, mais complexo do que a criação de filhos. Então, quando a gente sai de casa para trabalhar, parece que tudo fica mais fácil. Né? Tipo, você quer sair correndo, né? Tipo... Tudo fica assim... cara, me dá beleza. uma pausa. É impressionante. Camila, mais uma vez, obrigado. Viu? Obrigado, Camila. Foi Gente, incrível. Um Espero que você tenha se divertido. Com vocês. Sim, sempre. Falar sobre isso é um prazer pra mim. Voltem sempre. Você, as outras meninas, o Vinícius, enfim. Foi muito rico e a gente ficou muito feliz. Ele foi pra arena. Foi ver o galão. A gente ficou muito feliz que a gente finalmente conseguiu marcar. Obrigado. Tá bom, imagina. E pra vocês que estão aí, muito obrigado por mais essa parceria. Lembrem-se, comentem sempre, deixem suas dúvidas. A gente encaminha essas dúvidas para todos os nossos entrevistados. Que vocês tiverem de dúvidas com relação à lei, principalmente, de paternidade, a gente encaminha pra Camila e pro Vinícius, pro pessoal da Copai. E se inscreva no canal, ative o sininho e siga a gente nas redes sociais. Valeu!